Boa noite a você, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Hoje é quarta-feira, dia da gente orar, da gente falar com Deus, dia dos nossos corações estarem pensando em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé e você é muito bem-vindo a mais um estudo devocional da Palavra de Deus, momento também de reunião, de oração, momento que a nossa fé está sendo exercitada e a gente se voltando para buscar o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer porque o Senhor é sempre bondoso para com as nossas vidas. Ó Deus, nos regozijamos, Senhor, na tua presença e nos confortamos em saber que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar nas tuas mãos todos os nossos pedidos, Senhor, de oração. Mas sabendo, Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, que o Senhor cuida das nossas vidas, ó Deus. E é nisso, Senhor, que nós descansamos, em saber que o teu Filho morreu por nós, ó Deus, para que nós não vivêssemos mais, Senhor, para nós mesmos, mas nós vivêssemos apenas para te honrar e te agradar, ó Deus. Senhor, nós queremos nesta noite olhar mais uma vez para a tua palavra, Senhor, e descansar, ó Deus, no teu conhecimento, mas também, Senhor, sermos corrigidos com a tua verdade, crescermos, Senhor, segundo o que o Senhor requer de nós, ó Deus. E por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos dê graça, Senhor, para sempre estarmos vivendo nossas vidas, Senhor, de uma maneira que te agrade, Senhor, crescendo e sendo edificados, Senhor, no conhecimento que vem da tua mente, Senhor, da tua sabedoria, Deus. Esteja com todos nós, Senhor, nesta noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos meditar nesta noite, sempre com aquele olhar devocional na palavra do Senhor, procurando entender o que a Bíblia nos diz e trazer aplicações para as nossas vidas. De forma simples e prática, vamos falar hoje sobre a soberania de Deus e a nossa atitude. A soberania do nosso Deus e a nossa atitude. É o que nós temos visto nesses últimos dias, nessas reuniões, pensando neste maravilhoso atributo que reflete quem é o nosso Deus e que consiste numa mensagem também de paz para os nossos corações, porque nós entendemos que se Deus é soberano, e Ele de fato é, significa que nós não temos nada a temer, não devemos andar ansiosos e preocupados, mas também a soberania de Deus nos conduz a temer a Deus, a ter mais reverência com Ele, a buscar ao Senhor, a nos conformarmos, não com o mundo que nós vivemos, mas sim com a palavra desse Deus verdadeiro. Nós cremos que soberania significa divindade. Deus é soberano porque Ele é Deus. Ou Deus é soberano, ou Ele não é nem mesmo Deus. Ou Ele está sobre todas as coisas, governando sobre todas as coisas, ou Ele não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, porque a palavra do nosso Deus nos apresenta o Senhor, o Deus de Israel, que é também Senhor de toda a criação, entronizado num trono de justiça sobre toda a sua criação, que Ele mesmo fez com as suas mãos, mas que Ele mesmo sustenta, provisiona e auxilia, quaisquer que sejam as calamidades que nós enfrentamos. Por isso, Isaías capítulo 6, do verso de 1 a 8, nos fala um pouco da soberania de Deus e da nossa atitude, porque o profeta nos diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto,
com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Soberania de Deus e atitude humana são conceitos bíblicos que andam de mãos dadas. Porque quando eu e você entendemos que Deus é soberano, esta certeza nos nossos corações nos impulsiona a agirmos, a tomarmos atitudes que são de fato provocadas por esse Deus que na sua soberania ele resolve nos salvar, nos santificar, nos aperfeiçoar, nos aceitar e nos adotar como seus filhos legítimos, a fim de que nós sejamos para o louvor da sua glória. É isso que a Bíblia nos ensina. E o texto de Isaías é um texto que nos reflete bastante esse Deus, que não é um Deus de segunda categoria, que não é o Deus que tem a ver com que o imaginário popular muitas vezes tenta descrevê-lo como um Deus que existe para fazer as nossas vontades, um Deus que existe para ser apenas alguém que nos socorre quando a gente precisa, e quando nós não precisamos a gente deixa ele meio de lado. Mas a palavra de Deus aqui nos diz que este Deus não é o Deus fraco do século 21, ou o Deus que as pessoas tentam diminuí-lo para que elas vivam mais confortavelmente. É o Senhor que se revela para um profeta, para um homem pecador, no ano da morte de um rei bastante prestigiado da cidade de Deus, do povo de Deus, do reino de Judá, o rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Porque a nossa esperança não está em reis, não está em governantes, por melhores que eles sejam, não está em presidentes, imperadores ou qualquer tipo de líderes limitados, humanos, apenas mentes caídas. Mas Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa é uma figura impactante que revela a majestade de Deus. Deus se revela como aquele que é Senhor, que governa, que se assenta num trono, que é soberano, portanto, que é cheio de glória e majestade. As abas das suas vestes enchem o templo, a casa se enche de fumaça, as bases do limiar se movem. Os serafins, aqueles anjos abrasadores, os maiores executantes das vontades e desígnios desse Deus, precisam cobrir o rosto de vergonha, cobrir os seus próprios pés, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Qual é a atitude que o profeta Isaías tem diante dessa visão? E o que então para a gente isso serve de lição? Para a gente entender algum tipo de atitude que a soberania desse Deus, que como nós vimos,
se assenta no alto e sublime trono, controla e governa todas as coisas, o que isso faz com que a gente se mova na direção desse Deus? Assim como Isaías, nós somos chamados a contemplar a esse Deus, a descrever esse Deus, a louvar a esse Deus, a adorá-lo, a reconhecê-lo como o Senhor. Nós não necessariamente precisamos de uma visão profética, como esse profeta da Bíblia teve, dizendo: eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, mas eu e você, em Jesus Cristo, podemos dizer: eu vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele faz isso não apenas sobre o universo, mas ele se assenta no trono do meu coração. Ele é Rei e Senhor sobre a minha vida. Eu contemplo isso. Eu reconheço a Jesus Cristo como Rei e Senhor da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. E a minha atitude será me dobrar de joelhos na presença desse Deus, porque Ele está assentado no meu coração, sobre as minhas decisões, da mesma forma que Ele se assenta com glória e majestade governando toda a criação. Mas Isaías também nos ensina que a nossa atitude para com a soberania de Deus é também um temor humilde. Porque quando Isaías contempla esse Deus que é santo, 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 e é soberano e assentado no alto sublime trono, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem pecador. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que é igualzinho a mim, um povo de impuros lábios. Ou seja, eu sou uma pessoa pecadora. Esse Deus que é santo se revelou a mim, então eu estou perdido. Porque Ele é tão glorioso, tão santo, tão poderoso, que eu não posso resistir à sua presença. A não ser que no meu coração haja um temor a esse Deus, uma busca desse Deus, uma humildade diante desse Deus, para quem eu, como um simples servo, me volto com uma atitude de total quebrantamento, de falência espiritual, reconhecendo que eu não tenho nada a exigir desse Deus, a reivindicar desse Deus como bênçãos, como intervenções na minha vida. Mas assim como o profeta Isaías, nós nos voltamos para esse Deus soberano, entendendo que, sendo Ele santo, 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 a Deus pertence toda a glória e a nós o chorar e o corar de vergonha, não é mesmo? Porque somos também pessoas de lábios impuros, que cometem pecados, que têm erros e falhas terríveis. Por mais crentes que sejamos, Isaías é um profeta que está sendo levantado por Deus, está sendo convocado pelo Senhor para ser purificado por Deus e para ser enviado por Deus a ser um pregador da palavra, um profeta, um atalaia de Deus. E ele tem a humildade de reconhecer: eu sou um homem de lábios impuros. Ninguém que se aproxima de Deus, irmãos, com o coração sincero, faz isso de forma altiva e soberba. Muito pelo contrário. Quanto mais de Deus há em nós, mais humildade há no nosso coração. Quanto mais nós percebemos a soberania de Deus, mais o nosso coração se apequena, se diminui e se volta para Deus em total atitude de temor humilde, clamando a misericórdia e a graça do nosso Deus. Mas Isaías também nos mostra que a nossa atitude perante a soberania de Deus é uma atitude de obediência, e uma obediência implícita, uma obediência que decorre do fato simples de que Deus
nos toca, nos chama, nos purifica e nos envia para sermos seus servos. Diz lá a palavra do Senhor que um dos serafins voa para o profeta, toca na boca dele com uma brasa que tirara do altar, com uma tenaz, e diz: olha, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado está perdoado. E aí Isaías ouve a voz do Senhor, no versículo 8, e a voz do Senhor dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E a pergunta que Deus faz a mim e para você: a quem eu enviarei? Quem está disposto a ouvir a minha voz e obedecer ao meu chamado? Deus está fazendo aqui um chamado para este profeta, para ele ser enviado e dizer ao povo de Deus que este povo está vivendo em pecado. E quanto à nossa salvação, nós ouvimos a voz de Deus? Ou será que ouvimos a voz da religiosidade, dos compromissos secos e vazios, mas sem a presença de Jesus na nossa vida? Qual voz que tem falado ao nosso coração? Porque a voz do Senhor promove quebrantamento, porque é uma voz soberana, e provoca em nós uma obediência implícita. Isaías não consegue não dizer a não ser o que ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui para te servir. Faça comigo o que o Senhor bem quiser. Porque soberania de Deus, meus irmãos, implica em atitude de obediência implícita à vontade do nosso Deus. Implícita porque ninguém precisa nos dizer o que fazer, a não ser aquele que nos chamou, que é o Senhor. Implícita porque uma vez nós ouvindo a voz do Senhor, uma vez que o nosso coração discerne o Espírito Santo falando em nós as palavras de vida eterna deste Deus, nos chamando para a salvação, nos chamando para a santificação, nos chamando para uma vida diferente, nos chamando para servir a esse Deus, a resposta é imediata. A resposta de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, que entende que Deus está no trono do seu coração, é obedecer de forma amorosa e de forma grata a esse Deus que nos ama e nos salva. É isso que Isaías tem por experiência. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a voz deste Deus que está assentado num alto e sublime trono, e ele fala comigo dizendo: quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? Que a gente hoje, irmãos, tenha em Deus a graça e a suficiência em Cristo de respondermos positivamente ao chamado do Senhor. Deus está nos chamando para uma nova vida com Ele, para um novo tempo com Ele, que começa hoje e termina na vida eterna, portanto não termina. Deus começa no nosso coração hoje a fazer uma obra soberana, pela qual Ele transforma os nossos corações, Ele inverte a lógica da nossa vida, Ele faz com que a gente não fique pensando no que podemos ter ou não ter, ser ou não ser, ganhar ou perder. Mas a questão da nossa vida, quando ouvimos a voz do Senhor, que é o Deus soberano, é de que maneira nós podemos viver para que em tudo em nossas vidas esse Deus seja glorificado. Ele diz para mim e para você nessa noite: eu estou assentado num alto e sublime trono sobre todo o universo. No entanto, este Deus chama você nessa noite para que você tenha atitude, ação na sua vida, para que você não fique parado, mas para que você se mova na direção desse Deus, voltando-se para Ele com arrependimento,
com quebrantamento, com desejo de mudança na sua vida. E quando falo em mudanças, falo de pecado. Falo de você romper com tudo que está te impedindo de ter acesso pleno à presença desse Deus e de nós termos em Jesus Cristo uma vida mudada, transformada e renovada para a glória desse Deus. Pense nessas coisas, que o Deus soberano mova a sua atitude na direção dele. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, te glorificar, meu Deus, porque tu és soberano. E, Senhor, sendo soberano em graça, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos tirou do inferno. O Senhor nos livrou da morte, Senhor. E por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos acesso à tua graça, à tua presença e à tua salvação, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós que entendemos que o Senhor está assentado no trono das nossas vidas, Senhor, nos dá atitude, Deus. Como o profeta Isaías teve, de ouvir a tua voz, de obedecer ao teu chamado, Senhor. Que cada um de nós ouça, ó Deus, e com temor, com entendimento, com reverência, com sabedoria e discernimento, de perceber quem tu és, ó Deus. Nós te obedeçamos, nós vivamos para o louvor da tua glória, Senhor. Mas que tudo isso, ó Deus, seja também adoração, louvor, gratidão e amor para contigo, Senhor. Que tudo isso, ó Deus, seja não apenas o contemplar, Senhor, da tua majestade, mas seja também atitude para todos nós, de mudarmos, Senhor, de sermos transformados pela tua graça, porque o Senhor Jesus Cristo nos salvou com este propósito, ó Deus, que nós fôssemos um em ti, Senhor, e reunidos contigo por toda a eternidade, Senhor. Nós queremos, Senhor, te louvar por isso, te agradecer por isso e pedir, Senhor, por todas as coisas. Sejam os pedidos aqui escritos, Senhor. Sejam os pedidos entregues nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Senhor. Que o Senhor atenda as nossas orações, meu Deus. Seja com os enfermos, com os doentes, ó Deus. Seja com a situação política, ó Deus, no Haiti, no Afeganistão, Senhor. Pela vida, Senhor, dos missionários, obreiros, pastores, que vivem esse momento tão difícil naquela nação, Senhor. Derrama, Senhor, o teu livramento. Derrama a tua paz, Senhor, e a tua graça sobre aquelas vidas, Senhor, daquele país, ó Deus. Esta é a nossa oração, Senhor, que nós fazemos humildemente, confiantes no teu cuidado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e nos faz crescer na tua soberania. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe você, fiquem todos na paz e que hoje nós tenhamos atitude na presença desse Deus soberano. Ele ama você, Ele salva você por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Creia nisso e volte-se para Deus, porque Ele é rico em nos perdoar. Fiquem todos na paz e que Deus te abençoe.